fazer a revisão como da última vez. Vocês não vieram, mas a gente não mostra os casos, mostra mais as figuras e vai falando rapidinho, vocês vão falando, vão tirando dúvida, que é uma coisa mais, né, porque é muita matéria. Sônia, tu vai gravar? Bom, então aqui a gente vai começar pegando... Você vai mandar pra gente isso aí? Ah, tá. Não posso mandar nenhuma monitoria, a professora só autorizou aquela... Não. Daquela confusão que teve, mas ela falou que não vai autorizar mais. Tá? Então, pegando o link então da última monitoria, a gente vai começar falando sobre a orelha. E aqui a gente vai estudar então as patologias da orelha média, né? E nessas figuras eu estou mostrando para vocês como é que é a membrana timpânica normal. O que é importante vocês verem nessas figuras aqui? O que é importante identificar? O martelo aqui, tá vendo? Dá para ver marcadinho em todas as figuras. Aqui. A parte tensa, que pega a maior parte da membrana timpânica, posterior e anterior. É isso aqui. Ali também, né? Pega isso aqui. O trígono luminoso, né? Que é onde tem um reflexo da luz quando você faz a otoscopia, que vocês chegaram a ver lá na prática? Alguém fez a otoscopia lá? Conseguiram ver? Esse é o mais tranquilo de se ver, né? E a parte flácida, que é aqui em cima, é a menor. E os ligamentos, né? Posterior e anterior. Mas são os mais importantes, tá? Esse umbigo que está marcando ali é a parte central. Então a gente começa então com o primeiro caso, VDT feminino, 3 anos. Mãe relata que a criança está há dias irritada, não se alimenta direito e está sempre levando mão à orelha como se sentisse dor. E vem apresentando febre menor de 20 graus. Informa também que a filha teve episódio de infecção de via aérea superior há algumas semanas. Ao exame, a membrana timpânica apresenta-se abaulada e opaca. Apaga aqui, seja melhor. Tá vendo aqui, olha? Tá abaulada. Conseguem ver? Tipo um ovinho ali? Permeável também, não? Um pouco, né? Mas ela fica mais francamente alguns mais pálidos em algumas coisas. Pode deixar a luz assim? Pode. Que é melhor, né? Então, devido a esse quadro, a gente pergunta então, qual é o provável diagnóstico? O que vocês acham? Com esse quadro, o que vocês acham que é? Mas o que? Otite média o quê? Aguda, crônica? Aguda. Isso. Agora, o que faz vocês pensarem nisso? A febre, o tempo, a dias. Isso. Ela teve uma infecção de via aérea superior. Isso. O que acontece nessa infecção de via aérea superior? Geralmente você vai ter um edema que vai obstruir a saída, né, dos fluidos e tal, a drenagem da orelha. E quando fica acumulado secreção, isso é um ambiente fácil para reproduzir bactérias, né? Então acontece a infecção secundária por bactérias. Só uma coisa que eu queria perguntar. Vocês prestaram atenção aqui nesse caso? Foi aqui? Não foi não. Desculpa, tava. Quais são os principais agentes desse? Pneumococo. Mais algum? Isso. O principal é o Streptococcus, tá? 40%, cerca de 40% é o mais prevalente. E o tratamento adequado? Isso. Amoxicilina bioral 10 dias. E você dá sintomáticos também, né?
mais nova, quando tá com dor assim, fica irritada, igual ela tá, não se alimenta direito, né? Esses são os sinais geralmente em criança pequena. Então, passado alguns dias, o paciente retorna, essa mesma paciente retorna com piora do pai. A mãe informa que a criança relata muita dor e apresenta algumas alterações na região externamente. Ao exame, nas telas, abaulamento em quadrante costas superior da membrana timpânica. Estão vendo que está maior, queda da parte posterior do conduto, edema pós-auricular, aqui, hiperemia, né, dá pra ver, e protusão auricular com desaparecimento do sulco. Essa linhazinha que tem aqui atrás não tá, porque tá demasiado, tá só um calombo ali. Então, qual é o provável diagnóstico? Vocês viram que essa criança complicou, né? O que vocês acham que aconteceu aí? Alguém tem alguma ideia? Isso. Mastoidite aguda coalescente. E os exames complementares que devem ser feitos? Isso. A outra aqui? É de osso temporal. Só que você vai fazer a paracentese para colher a otorreia, hemograma, né? Porque geralmente, como é a infecção bacteriana, vai estar a leucocitose com desvio para a esquerda, e a TC. Aí aqui a gente tem a foto de uma TC que mostra a mastoidite. E aqui ele fala de uma trombose do seio sigmoide. Tá vendo? Aqui. Que geralmente não tá livre, igual esse lado. Vocês viram? Tem isso aqui? Aí, pessoal? Não. Vai, passa. E qual é o tratamento adequado? Mas você não continua, você não coloca a moxiclávida? Se não acrescenta flavulanato? Então, o tratamento, você tem vários. Você vai botar uma cefalosporina, né? De terceira, o ceftriaxona endovenoso, porque ela complicou. Complicou, você vai botar um antibiótico endovenoso, né? Vai internar a meringotomia para descomprimir e para enviar o material para a cultura. Ali eu vou ter uma observação, a professora até pediu para comentar com vocês, porque tem alguns autores que eles defendem a mastoidectomia nesses casos. Não são todos. Pode-se fazer ou não, aí vai depender do médico. Tá? O outro caso é KSP masculino, 8 anos, assintomático. Mãe relata em consulta que o rendimento escolar do filho está diminuindo e que os professores perceberam alteração na audição do mesmo. Informa que no último ano levou o filho ao otorrino várias vezes, em diferentes épocas, e que em todas elas foi diagnosticado otite média aguda. Ao exame, alteração na coloração da membrana timpânica, retração da membrana timpânica e nível líquido na orelha média. Aí a gente vê a retração, você vê que tá bem protuso aqui, ó. Tá vendo? O martelo tá bem sobressalente. Isso é uma retração. A membrana tá sendo puxada, então marca mais o martelo, né? E a gente vê também, pode ver também bolhas de ar na membrana timpânica. Então, qual é o provável diagnóstico nesse caso? Alguém tem ideia? Isso. Estudou, hein? Foi aula de hoje. Ah, tá fresquinho. Eu não, para de apagar a estrela dos outros. Esse garoto sai inteligente. Invejoso. Só, por que você pensou nesse diagnóstico? Por causa das vezes, principalmente, e por causa da O nível de líquido
levou o filho ao otorrino várias vezes. Isso aí diz a favor de quê? Otite de Recorrente. Qual é a classificação para ser uma otite recorrente? Vocês lembram? 4 em um ano, 4 em um ano, 6 em 6... Não, 3 em 6 meses? 3 ou mais em 6 meses, 4 ou mais em um ano. E quais os exames complementares, nesse caso, que você vai pedir? Audiometria. Tinha mais um. Tem mais um? Não? Tensiometria. Aí, o que você vai ver? A audiometria, você vai ver se ele tem alguma perda auditiva, correto? O normal, vocês sabem quando que é? Ela chegou a comentar com vocês alguma coisa do exame? Ela comentou o exame. Da audiometria, ela falou que diminuiu em relação à passagem pelo osso. Mas ela chegou a comentar sobre os valores? É 25, né, que é o normal? Oi? 25 que é o normal? Isso, até 25 é normal. Até uns 40, 45, a gente diz que tem uma perda leve. De 45, 50 até uns 70, 70 e poucos, a gente diz que é moderada, mais do que isso grave. Tá? Aí a gente vê o xizinho, a orelha esquerda, ela chegou a explicar para vocês isso lá no ambulatório? A outra direita, e a impedanciometria, ela vai avaliar a funcionalidade, né, da estrutura. Então, ela geralmente, nesses casos, ela vai dar essa curva que se chama tipo B. E qual é o tratamento adequado? No caso de otite serosa. Antibiótico oral, né? Só que aí a mãe retornou ao consultório 3 meses depois, com o resultado da audiometria, que mostra uma perda auditiva de 20. A criança não teve melhora clínica com o tratamento. Então, o que a gente faz nesse caso? Botar o carretel, tubo de ventilação. Miringotomia. Aí a gente bota o tubo de ventilação, como ela falou, né? Faz a incisão na membrana timpânica e bota esse tubinho aqui para poder circular ar, para poder ver se melhora essa infecção. Porque tá tudo tampado, tem edema, não vai melhorar nunca se ele não está respondendo ao tratamento, né? Então eu preciso fazer isso para poder... O outro caso, RMS, masculino, 28 anos, piloto de avião. A consulta na otorrino relata otorreia intermitente de aspecto fluido, sem odor característico, hipoacusia e zumbidos. Ao exame, conduta auditivo externo está normal e tem perfuração de membrana timpânica na parte tensa. Vocês conseguem ver aqui? Todo mundo identificou? Qual o provável diagnóstico nesse caso? Trauma? Ele tem a perfuração da membrana, mas não é aí que eu quero chegar. Eu não prestei atenção no caso. Nossa, não seja por isso? Presta atenção nos sintomas dele. Otorreia intermitente. É supurativa, não é? Uma supurativa. Membrana perfurada. É uma supurativa que perfura a membrana, não é? Ou não? Não. Crônica, sim, pois é. Mas eu tô relevando pela perfuração? Quando tiver perfuração vai ter otorreia. Quais os agentes mais comuns nesse caso de uma otite média crônica? Né? Porque ele não tratou inadequadamente, aquilo foi ficando crônico, foi destruindo a membrana dele, né? Por isso que está perfurada. Mas eu entendi que vocês passaram em barotrauma, porque piloto de avião... Ela até chegou a dar um caso de barotrauma pra gente, no caso clínico de otite. Dá pra... Mas que foi em fundo de mar. Não na minha. Mas não deu muito certo. Eu sei, tudo suave. Mas aí, quais os agentes mais comuns? É o Arus? Vocês sabem? É o Arus? Não. Pseudomonas. Pseudomonas geralmente é mais comum, mas você pode ver o Aureus e bacteroides também, mas mais comum é pseudomonas, tá?
Para de me invejar, Maria. E os exames complementares que devem ser solicitados. A audiometria, você vê que ele já está com a hipoacusia, né? Você. Audiometria e TC de mastoide, para você ver se afetou, né? Porque como é uma otite crônica, tem que ver se a mastoide não está. E qual é o tratamento adequado? Antibiótico-terapia também, né? Cipro. Orientações para não molhar, Não né? molhar. Porque a membrana está perfurada. E você vai tentar reconstruir essa membrana Ela não timpânica pode através da reconstruir cirurgia. sozinha, não? Porque, tipo, ela não, nos casos de perfuração, ela não volta. Mas só quando a perfuração é pequena, né? Olha esse estado. Não é entendeu? Uma destruiçãozinha, tá? Bastante ali. O outro caso não, desculpa, o mesmo, né? Continuando. O paciente vai para casa prometendo marcar tudo para o tratamento cirúrgico, porém, devido à sua profissão, não encontra tempo para se tratar e faz uso irregular de antibiótico prescrito, né? Tá correndo, não tem tempo, esquece. Volta meses depois com piora do quadro. Queixa-se de otorreia purulenta, constante, com lágrimas de sangue e fétido. Zumbidos, plenitude auricular, né? Sente cheia, a orelha cheia. Otorragia, hipoacusia e paralisia facial à direita. Ou seja, complicou também, né? Vocês lembram na aula que a paralisia facial é uma complicação? Uma possível complicação? Aí tá a foto. Ele chega na necrose? Oi? Não, se ele chegar a ter destruição óssea. Ali no caso não falei nada. Ao exame, conduto auditivo externo com otorreia, com descamações perláceas e material queratínico. Dá para vocês verem aqui, né? E destruição subtotal, perfuração ampla, né? Perfuração subtotal do tipo. Quais os exames complementares devem ser solicitados? Alguém tem ideia? Alguém? Não? De uma TC, não? Então, Mas ele já fez como TC. passaram muitos meses que ele foi lá, você vai repetir a audiometria e a TC do osso temporal, porque ele piorou. Tem muitos meses que ele foi lá, não fez tratamento direito e está piorando. Então você tem que fazer de novo para ver qual vai ser o comprometimento, né? Aí na TC, o que você vai observar? O apagamento do esporão de Chaucer, acho que é assim que fala, não tenho certeza. Mais erosão ossicular, pneumatização da mastoide, aumento do espaço de Prussac, que é os... Isso caiu na prova de vocês, porque a Juliana, quando deu, ela falou que não precisava saber, não. não sei. É, não. A minha não caiu, mas eu mandei pra ela também não mandou eu tirar. Não, porque ela deu Ela isso. vê todas as monitorias que a gente faz, a gente manda pra ela ver se tem algum erro, alguma coisa. Ela não me falou nada. Aí ela falou, não, mas isso vocês nem precisam saber. Ela falou isso na mesma hora. Então, segue pra... Não, mas se já caiu, a gente já fica atento e... Na minha não sei Tá. se nas outras caíram. Então, aumenta o espaço de Prussac, que é o espaço entre o martelo e a membrana timpânica, e cavidades alargadas. Aí aqui a gente tem a TC mostrando, né? Aqui a pneumatização da mastoide. O esporão aqui também de Chaucer está sendo destruído, está tendo erosão. E o tratamento adequado nesse caso? Terra, né? Cipro, você vai internar, vai fazer cipro e a cirurgia.
até mesmo para recuperar a paralisia facial. E só para terminar, eu não falei, tem mais 2 complicações que ela deu na aula de vocês que eu não montei caso, né, que haja criatividade, mas só para lembrar que vocês precisam estudar, né, a meningite, que é uma possível complicação da otite média crônica, e aí a gente tem a via geralmente é hematogênica, né? E você tem como tratamento, então, cefalosporina de 3ª geração e corticoide. Se a doença for destrutiva de ouvido médio ou mastoide, ou se tiver evidência tomográfica de abscesso extra ou subdural, trombose do seio sigmoide, você vai fazer a cirurgia. E se tiver automastoidite aguda, você vai fazer a meningotomia, né, que a gente já falou nos outros casos. E a outra complicação é o hidrocéfalo óticos, que é a hipertensão craniana, que não vai estar ligada à meningite. Você tem a hipertensão, mas não tem como associada à meningite, abscesso subdural ou cerebral. Não tem isso como causa. E geralmente essa complicação vai estar ligada à otite média aguda ou à crônica, né? E o tratamento vai ser, então, controle da infecção e você controlar a pressão intracraniana também, porque geralmente a pessoa vai ficar letárgica, com cefaleia, vai ter papiledema, todas aquelas alterações de hipertensão intracraniana, tá? Então vocês dão uma olhada nisso também. Eu vou falar agora para vocês sobre sinusite, tá? Esse caso, são 3, não 4 casinhos. A José tem 5 anos e há 2 anos vem fazendo uso de amoxicilina para tratamento de rinocinusite. Há 12 horas vem se queixando de cefaleia, diminuição da mobilidade ocular, dificultada pelo edema. Qual é a conduta mais adequada diante desse quadro? O que vocês acham? Internação, você vai em realização de TC de crânio, de órbita e seios da face. Você vai fazer a modificação do esquema do antibiótico, aumentando sua dose da amoxicilina. Você vai fazer a modificação do esquema, associando o clavulanal. Acho Ou que você vai letra D. fazer internação, realização de TC de crânio, seios paranasais, início de antibiótico venoso de amplo espectro e abscesso e se tiver o abscesso, você vai drenar, dependendo de acordo com o resultado dos exames. Né? O que vocês iriam fazer nesse caso aqui com o paciente? 5 anos. Acho que letra D. Eu chutaria a letra D. Qual? D? D. É isso mesmo. Tá chutando bem. Aí, na realidade, eu peguei uma imagem que estava alta, elas poderiam cobrar. Aí você observa que você tem um abscesso subperiosteal, que foi pela tomografia que foi feito, né, dos seios. Só que aí eu não cheguei a colocar uma tomografia do crânio para ver se esse abscesso, tipo, de repente invadiu ou uma outra parte. Aí não achei nenhuma imagem, pode passar. Aí qual a complicação de acordo com o resultado da TC? O que vocês acham? Abscesso, quando eu vi foto. E aí a conduta terapêutica continua? Sim, a conduta vai continuar, porque você vai pedir um TC de crânio para ver, já que a criança está apresentando sinais neurológicos, né, cefaleia. E você continua, a única coisa que você vai ter que drenar esse abscesso que está ali. Tá? Aí eu coloquei só quais são os agentes da sinusite bacteriana aguda mais comum. Piógenos, pneumônia, influenza, piógenos, catarralha, aí qual que você tá? Mais comum. Brincadeira. Tá? E quais os agentes mais comuns da sinusite crônica? Qual que vocês acham que é para ficar falando? Espectro alfa, beta-hemolítico, buraco célula. Pode passar. Isso. Tá bom? Mas entra na aeróbio também. A Joana tem 12 anos de idade, foi admitida na clínica pediátrica, com quadro clínico de febre, edema no olho esquerdo, não apresenta limitação do movimento ocular e cefaleia intensa na região frontal.
relatou que procurou atendimento médico, onde teve diagnóstico de rinocinusite e foi prescrito antibiótico. Mas a mãe não teve condições de comprar medicamento. Aí, diante do caso, qual é a possível complicação? A criança com rinocinusite não tratou, aí complicou. Aí, de acordo com essa imagem que ela colocou na aula, aí qual o diagnóstico que vocês deram? Mas isso não é celulite, não. Oi? Porque ela podia ter gerado uma celulite. É, isso mesmo. É celulite. Mas aí é uma celulite periorbitária ou orbitária? O que vocês acham que é? Periorbitária, porque ela não alterou a movimentação muscular, né? Aí pode pensar. Aí é uma celulite periorbitária. Deixa eu falar, pode pensar. Ah, tá indo não? Aí qual a conduta? Qual é a conduta terapêutica diante desse caso de uma celulite periorbitária? Antibiótico bioral. Por que você não faz antibiótico nesse caso? Porque não chegou ao comprometimento da ordem. Você faz, não. Normalmente você faz o que você vai fazer? Você vai fazer oral. Ela pode evoluir também para uma celulite orbitária, mas aí normalmente você vai ficar acompanhando essa criança. Aí ela até falou assim, ó, você pode ter internado dependendo do caso. A criança de repente não pode voltar, tem dificuldade de você interna. Ou se você tiver tempo para reavaliar, a mãe podendo estar todo dia para você estar reavaliando essa criança, é melhor. Aí, já é um caso de celulite orbitária. Eu teria que ter colocado esse slide no primeiro caso. Que aquela criança poderia ter tido uma celulite orbitária que evoluiu para um abscesso periosteal, entendeu? Aí qual a diferença entre a celulite orbitária e a periorbitária? Normalmente aqui a criança vai ter dificuldade na mobilização ocular. Aí você tem o acometimento da aorta, ou até aquela imagem que ela colocou na aula de vocês, se ela colocar isso na multimídia, você já sabe que é uma celulite orbitária, tá? Normalmente nesse caso o tratamento você tem que fazer o quê? Internação e antibiótico, né? E corticoterapia para quê? Para diminuir esse edema. Aí Paula, 55 anos de idade, tem diabetes há 10 anos, procurou atendimento médico com queixa de febre, exoftalmia e equimose conjuntival. Tem até uma tríade que ela colocou na aula sobre esse caso. Informou que tem rinocinusite crônica e que faz uso de antibiótico por conta própria, principalmente quando sente cefaleia matinal. Aí, normalmente você vê, quer que volte a imagem? Aí, qual a complicação presente nesse caso? Não sei. A trombose do seio cavernoso. Normalmente, essa paciente ela pode ter tido uma celulite. Normalmente, ela vem acompanhada de uma celulite orbitária que evolui para o comprometimento do seio cavernoso. Normalmente, ela acaba cometendo o outro olho também. Normalmente, é bilateral. Povo venchoso. Aí, qual a conduta terapêutica nesse caso? Várias coisas, é muita coisa. Isso, E... pode passar daqui. Aí você também tem que dar um fibrinolítico, né? Porque você tem a presença de uma obstrução, né? Uma trombose ali no seio cavernoso. Aí corticoide, drenagem cirúrgica do seio acometido, sempre é realizado, né? E só isso mesmo. E terceiro, seios paranasais de crânio para ver se tem algum comprometimento cerebral. Aí JM, GSM, sexo masculino, 23 anos, apresentou-se na emergência de um hospital público. 1, 2, 3, 4, 5 letras. É porque um artigo eu tinha esse nome, é esse mesmo. De um hospital público, queixa de dor, calor e abaulamento da região da glabela de início insidioso há 2 semanas associado à febre. Relatou cefaleia frontal e descarga pós-nasal de início a 1 mês. Fez uso de analgésico, obtendo discreta melhora da cefaleia. Negou o tabagismo e etilismo. E ao exame, o olho esquerdo sem alterações, o olho direito, com limitação da supradução, edema e eritema em região da glabela. A rinoscopia anterior, secreção purulenta em meatos médios esquerdo e direito, e tecido de crânio sem contraste, você observa uma lesão sólida expansiva na região subgaleal frontal. Aí tem, pode passar. Aí essa é a clínica, você se depara com um paciente, né, com uma
edemia nessa região frontal e a TC tem aquele abaulamento. Aí qual é o diagnóstico? Você o diagnóstico? É abscesso, né? É um abscesso, mas aí você tem um nome que você dá esse nome. É o tumor de Bock. Que é uma coisa, rara de acontecer, ocorre muito em imunocomprometido. E é normalmente um abscesso, e você vai ter que drenar esse abscesso. E. Pode passar, tá, Letícia? Pode passar. Você acabou de falar, Adriana. E cirurgia, antibiótico, tá? A gente Aí, normalmente, o seio mais acometido em celulite unitária, a gente tem que pensar no frontal e no etimoidal, tá? A gente tem casos da labirintite porque ela não deu pra gente ensaiar. A gente vai fazer na terça-feira, quando a gente der a revisão, os únicos casos que vão ter vai ser dessa última aula de vestibulopatias. Porque tem gente que vai dar essa matéria hoje, não é? Então a gente não podia dar isso hoje. Então, como antes da prova só vai ter, no caso, terça, né, pra gente poder dar pra vocês, aí a gente vai juntar, porque vai ser um caso pequeno, porque não cola.